Graça e paz. Eu quero meditar na palavra de Deus, que está registrada aqui no livro de 1 Reis. Nós vamos ler a partir do verso 29, que diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era Salomão, como diz a Bíblia aqui, no versículo 30, e era Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Então aqui a Bíblia fala que Deus deu a Salomão muita sabedoria, entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Porque era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Então você vê que Salomão surpreendeu em sabedoria todos os egípcios. Aqui a Bíblia está nos registrando isso, maior do que todos do Oriente. Mas a questão, muitas pessoas às vezes vê ou analisa o texto e fica admirado o porquê que Deus fez isso. O porquê que Deus concedeu a Salomão toda essa sabedoria. E muitas das vezes nós, seres humanos, que não meditamos, não compreendemos os propósitos de Deus, oramos dia e noite, querendo alcançar a sabedoria até mais do que a de Salomão. A própria Bíblia já diz que antes dele não houve e depois não haveria. Mas então você vê que Salomão foi capacitado de um dom especial. Mas o que levou ele a alcançar esse dom? É isso que nós temos que entender, que muitas das vezes querer é uma coisa e merecer é outra. A própria palavra de Deus nos mostra, eu quero ler com você, em 1 Reis, capítulo 3, eu quero que você medite comigo, em 1 Reis 3, a Bíblia nos revela o seguinte, preste atenção nessa leitura que eu vou estar fazendo. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era muito alto e grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Então a Bíblia fala que Salomão era um homem que andava nos preceitos de Deus. Salomão amava a Deus. Olha o segredo aí da vitória de Salomão. Salomão amava a Deus. E ele subiu a Gibeão para lá sacrificar ao Senhor. Ele ainda, parando para analisar esse texto aqui do capítulo 3, verso 3, ele ainda não tinha tido um encontro com Deus, ele ainda não havia recebido a sabedoria de Deus. Olha bem, aí diz o texto que foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era alto e muito grande, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que eu te dê. Então, você observa que Salomão, depois dele está declarado nas escrituras que ele amava a Deus de todo o coração, que ele sacrificava a Deus ali, porque ele tinha uma fé na lei do sacrifício como tinha Davi, que ele sabia que era a única forma dele livrar-se dos seus pecados, era sacrificando ali a Deus com as ofertas do sacrifício, que era o sacrifício dos animais. Hoje, amado, nós não sacrificamos animais. Hoje, nós cremos no sacrifício perfeito de Jesus. E muitos hoje querem uma sabedoria, mas eles não procuram crer no sacrifício perfeito, ou conhecer e saber o poder que tem no sacrifício de Jesus. E a Bíblia nos mostra que Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Ele não pediu mais riqueza, ele não pediu a derrota dos seus inimigos, ele apenas pediu a Deus uma sabedoria para governar, para exercer o seu ministério. E a Bíblia fala
que Deus disse na palavra dele. Eu quero que você leia comigo, a partir do versículo 11, eu quero que você leia. Olha o que diz a Bíblia no versículo 11. Olha, versículo 11 diz assim, ó. E disse-lhe Deus, olha bem, mano, no versículo 11, eu estou lendo 3, verso 11. Disse-lhe Deus, porquanto pediste essas coisas, não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então você vê que a oração de Salomão, o pedido de Salomão, ele foi determinado ali na hora, porque o próprio Deus disse, eis que te dei um coração. Então Deus dá um coração, como a Bíblia fala aqui, tão sábio e entendido, no momento que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. O segredo da vitória de Salomão está na sua dedicação, o seu comprometimento com Deus. Muitas das vezes as pessoas querem sabedoria, querem entendimento, mas eles não têm fé na lei do sacrifício. Eles não compreendem o poder que tem o sacrifício de Jesus. Porque a Bíblia fala que Cristo nos vivificou, Cristo nos transportou das trevas para a luz, da morte para a vida. Cristo nos resgatou do pecado e firmou nossos pés sobre uma rocha, que é Ele, para que nós possamos andar em comunhão com Ele. E quando nós temos uma comunhão, nós temos essa sabedoria. Porque, amados, a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 10, que Jesus disse que ele era mais sábio que Salomão. Então, amado, você vê que Jesus, ele era muito mais sábio. E a Bíblia diz, ande com sábio, sábio é. Então, se você andar com Cristo, você se torna uma pessoa sábia, uma pessoa entendida, uma pessoa que compreende os propósitos de Deus. Mas o segredo da nossa vitória está no nosso comprometimento, está na nossa fé, está na forma que nós buscamos. Porque sabedoria, mas nós temos que buscar. Salomão dormiu ignorante e acordou no outro dia mais sábio que todos. Não. Salomão foi galgando e galgando, alcançando a sabedoria no seu dia a dia, que ele foi exercendo o seu trabalho. Mas se nós cruzarmos os braços e não queremos fazer nada, não queremos realizar nada, para que queremos sabedoria? Sabedoria muitas das vezes só para conquistar as coisas deste mundo para o nosso bel prazer? Não, querido. Salomão tinha sabedoria, embora lá na frente ele errou, porque a sabedoria dele levou ele também para muitas coisas, que ele achou que podia fazer muita coisa. Para você ver que a sabedoria não é tudo. Mas a Bíblia fala que Salomão, ele caiu em si, quando ele admitiu os seus erros. E a Bíblia fala que quando nós admitimos nossos erros, nós somos salvos pela graça. Se você hoje admitir os seus erros diante de Deus, Deus aparta de ti o seu pecado. Davi era um homem que cometia muitos erros, mas no momento que ele se humilhava na presença de Deus, Deus apartava de ti o seu pecado. Porque Davi tinha fé na lei do sacrifício. Salomão, antes de alcançar essa sabedoria toda, a Bíblia fala aqui que ele amava a Deus. 1 Reis, capítulo 3. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificavam e queimavam incenso. Mas no verso 12 aqui, como a Bíblia está nos mostrando, 11 e no 12, no 11. E disse-lhe Deus, porquanto pediste essas coisas, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causa de juízo. Olha o que diz o verso 12. Eis que eu fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei, olha bem, um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não haverá. Então, amado, e também até que não pediste, olha aqui, eu te dei. Até o que você não pediu, eu te dei. Também até o que não pediste, eu te dei. Assim riqueza como glória, de modo que não haverá igual a ti sobre os reis por todos os seus dias. Então Salomão, ele surpreendeu a todos com a sabedoria de Deus, que até a própria rainha de Sabá foi lá
que se converteu com a sabedoria de Salomão. Eu quero dizer que Deus vai te dar uma sabedoria para que muitas pessoas se convertam. Porque o Espírito de Deus que habita em você, ele vai fazer de você uma pessoa sábia e entendida, para que você possa exercer o seu ministério com excelência. Então eu quero deixar essa meditação pela manhã para a sua vida. Aqui diz em Salomão, capítulo 1 Reis, verso 3, Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Então Salomão tinha um segredo: amar a Deus acima de todas as coisas. Então a Bíblia diz que aquele que amar a Deus acima de todas as coisas está cumprindo os mandamentos de Deus. E quem ama a Deus é capaz de amar o seu pai.